E Paulo andará desde o capítulo 13 desse segundo volume, como já sublinhei em conversas anteriores, até ao final do livro, do segundo volume, que é o capítulo 28, andará de terra em terra, de cidade em cidade, num afã tremendo, digamos, de um zelo, o mesmo zelo de fariseu fanático, agora para dizer a todos os seus concidadãos, concidadãs, mas sobretudo aos concidadãos, porque as mulheres contavam pouco, que já há Messias. Portanto, a grande esperança dos seus antepassados, a grande expectativa dos seus antepassados, tinha-se acabado de realizar num judeu, precisamente num judeu. Portanto, todos os judeus da diáspora, portanto, menos influenciados pelo centralismo da cidade de Jerusalém e do Templo de Jerusalém, mais longe da influência ideológica digamos, dos doutores da lei e do Templo de Jerusalém e da lei de Moisés, estariam certamente mais disponíveis, assim Paulo pensa, estariam mais disponíveis para aceitar esta notícia que ele levava. Para ele, boa notícia, mas efetivamente má notícia, porque era boa para a tese do judaísmo como Messias vencedor, mas perversa, muito má, perversa, mentirosa e assassina para o resto dos povos que não fossem judeus. E mesmo para o povo judeu era também perversa, mentirosa e assassina, uma vez que transformaria, se fosse verdade, transformaria os judeus num povo sádico, num povo assassino, num povo que iria esmagar os outros povos que não aceitassem de facilmente tornar-se judeus, aceitar o judaísmo, a lei de Moisés, a circuncisão, todas as suas tradições, etc. Ainda que não pudessem ser judeus de raça, judeus de sangue, judeus por nascimento, seriam por adoção, portanto, seriam judeus por adoção, por aceitarem o núcleo central daquilo que fazia o judaísmo. Ora, isto, portanto, é uma má notícia, mas é a má notícia deste judaísmo com o Messias vencedor que o sol andará a espalhar por todo o lado, e por isso acabou primeiro por se incompatibilizar com João Marcos, que era o garante do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Deus, que se revelou em Jesus, o crucificado, pelo Império Romano, e também se desembaraçou finalmente de Barnabé, que, embora judeu e ainda um pouco judeu-cristão, também na linha do Cristo vencedor, ainda era também profeta, e portanto, com o desenrolar daquelas posturas, daquelas atitudes, daquelas viagens ditas apostólicas do judaísmo como Messias vencedor que o Paulo protagonizava, e ele terá compreendido como profeta, na sua sensibilidade de profeta, terá percebido que aquilo era o horror, que aquilo era a perversão das perversões, e portanto afasta-se e vai finalmente, como profeta, aderir, ligar-se mais a João Marcos e deixar-se acabar de evangelizar pelo João Marcos, e juntos vão iniciar, agora sim, vão iniciar finalmente o anúncio do Evangelho de Deus, do projeto político de Deus, que não faz acepção de pessoas nem de povos, que não tem nenhum povo eleito, que não precisa de intermediários, e que é um povo, que é um Deus de todos os povos, criador de todos os povos, em pé de igualdade. Esta sim é a boa notícia que faltava, a boa notícia que faltava, e que irá, à medida que for aceite, galvanizar os povos, não para serem um povo superior aos outros povos, um dominador dos outros povos, mas para serem todos povos fraternos, povos iguais, povos em relação, povos em comunhão, numa grande fraternidade, mesa comum. Esse sim é o projeto político de Deus Criador, de filhos, em estado de liberdade, de maioridade, e de povos também sujeitos dos seus próprios destinos, protagonistas da história, que levam a história por diante e a tornarão plena e definitivamente humana, que é o grande sonho de Deus Criador. É levar a criação até essa plenitude
toda a criação se tornar plena e integralmente humana, uma espécie de Jesus na sua totalidade, não só humana, mas até cósmica. E ora bem, e este Paulo não é, portanto, nunca foi por aí, e mesmo no final, no capítulo 28 do segundo volume dos Atos dos Apóstolos, vê-se que ainda não é bem por aí. O Lucas como que já estará cansado, ou as comunidades que escrevem este segundo volume, já estará cansado de tantas peripécias, de tantos desvios, de tanto zigue-zaguear de Paulo, e já aí a obra já estava a tornar tão extensa que ele, de certa maneira, só pelo facto de Paulo ter chegado finalmente a Roma, no polo oposto de Jerusalém, e do seu templo e daquele judaísmo estúpido, vencedor, do Messias vencedor, toda essa coisa, ele já se dá por satisfeito, e embora perceba que Paulo ainda não deu assim plenamente a sua adesão a Jesus e ao seu projeto, também já não tem mais condições, não tem mais condições para poder continuar na sua toléria, na sua teimosia de afirmar o judaísmo como Messias vencedor, dado que os próprios judeus da diáspora não o aceitavam, não se reviam nessa sua tese, não se reviam nesse seu falso evangelho, não lhes interessava o Messias vencedor, que só tinha sido vencedor da morte, e efetivamente a grande besta que era o Império Romano continuava de pedra e cal a esmagá-los a todos que não lhe aderissem, que não o reconhecessem, que não o adorassem. Portanto, a realidade histórica contradizia aquilo que Saulo andava a afirmar, andava a proclamar, andava a anunciar, e portanto nem os judeus da diáspora, distantes do centro principal que é Jerusalém e o seu templo, lhe acolhem essa sua tese, acolhem esse falso evangelho de Paulo, e portanto se nem esses, e ele começa finalmente a reconhecer, agora que já está em Roma e já está cansado de tudo, também já está desiludido com tanto esforço que fez, tudo para nada. Então ele próprio, mais vencido do que convencido, parece que dá finalmente a sua adesão a Jesus e ao seu projeto, mas mais vencido do que convencido. É assim, a forma como termina o capítulo 28 e o segundo volume deste Evangelho de Lucas, é isso que deixa e que insinua, porque efetivamente Saulo andou sempre a perseguir, era Jesus e o seu projeto, e queria impor, tal qual como Pedro, antes de ter dado a sua adesão a Jesus, queria impor o projeto de poder político do judaísmo, agora com esse pormenor de que já tinha o Messias, e portanto se tinha o Messias vencedor, ainda mais esmagador seria, ainda mais fanático o Paulo seria enquanto arauto deste projeto, porque já tinham o Messias vencedor. E efetivamente não tinham nada, porque esse Messias vencedor não passa de um mito, mas um mito que as igrejas acabaram, a Igreja Católica e os protestantes que nasceram depois no século XVI, acabaram por também interiorizar e integrar. E hoje é de Cristo que falam, do mito que Cristo que falam, muito pouco de Jesus têm vergonha, também é uma coisa, é uma realidade, é uma pessoa que não lhes interessa, é profundamente exigente, porque o seu projeto é político, não é religioso, é um projeto político maiêutico, portanto obrigará a muito trabalho por parte daquelas e daqueles que lhe derem a sua adesão, e normalmente os dirigentes de uma instituição grande como é hoje a Igreja Católica não estão para aí virados, não estão para trabalhar, não estão para arregaçar as mangas, só estão para ser idolatrados, cultuados, honrados, para estarem lá nas cúpulas, no topo da pirâmide eclesiástica, a receber as homenagens, a serem dons fulanos de tais, a estarem a presidir a cultos absolutamente estéreis, cultos de pura alienação e de pura idolatria. Para isso eles estão prontos. Agora, para trabalhar como Jesus trabalhou até à entrega da sua própria vida pela edificação da história do reinado de Deus, isso não estão nada para aí virados, nem contem com eles. Já prosseguiremos.